casa do nosso Deus. Que bom que você escolheu estar aqui na igreja, né? Não tem outro lugar mais especial. A irmã Dalva já me apresentou aqui, né? Sou Rafael, estou na teologia. Faço teologia na FAAM, Faculdade Adventista da Amazônia, que fica na região metropolitana de Belém, na cidade de Benevides. Meu distrito de origem é Seguindaçu, então estou aqui no distrito comportando, né? De férias, para poder voltar para a faculdade. Sou grato a Deus por essa oportunidade nessa noite de poder compartilhar a palavra a convite da nossa irmã Dalva. Então, sou grato à igreja por isso, por me receber. Antes de estudarmos a palavra do nosso Deus, vamos fazer mais uma oração? Porque oração não quer mais, né? Então, onde você está, feche seus olhos e abra seu coração para falar com Deus. Nosso Pai, aqui viemos como teus filhos e tuas filhas, reconhecendo nossa pecaminosidade e a tua santidade. Aqui viemos também para adorarmos na beleza da tua santidade. És bem-vindo, nosso meio. Queremos suplicar que, como sempre, a tua palavra ela penetre no nosso coração como flecha. Queremos te pedir também que o teu bom e santo Espírito seja o nosso professor nessa noite. Que ele abra a nossa mente à compreensão e que ele abra o nosso coração à aceitação das tuas verdades. Te oramos por Jesus. Amém. Nunca existiu um mestre como Jesus. Quando olhamos para os evangelhos, nós percebemos que as multidões se aglomeravam para ouvir. Jesus foi mestre do ensino. Ele gastou muito tempo para falar do reino dos céus para as pessoas. O reino este que ele veio estabelecer. Em todo o seu discurso, a nota tônica era: o reino dos céus está próximo. Essa foi a nota tônica do seu ministério. O grande desejo de Jesus é que todos os que ele veio buscar se salvassem, mas nem todos aceitaram o seu convite. Existe um texto no Antigo Testamento, é um texto que eu tenho muita apreciação por ele, onde o profeta, antevendo o sofrimento do Messias, ele diz assim, lá em Isaías 53:11: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Amém. Sabe o que essas palavras significam? Cristo já viu todas as pessoas que serão salvas, graças ao seu sacrifício na cruz. E a quantidade de pessoas que ele viu deixou o seu coração satisfeito. Eu espero que nessa visão que Cristo teve, eu e você estejamos nela. Amém. Eu espero que eu e você sejamos estes que está se preparando a cada instante para o céu. Ele mesmo declarou: de que adianta como ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Não adianta nada. E nessa busca pelo homem, existe um capítulo na Bíblia que chama muito a minha atenção. É Lucas 15. Eu queria convidá-los a abrir Lucas capítulo 15 e refletirmos em uma dessas parábolas. Aqui nós temos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, em seguida a parábola da dracma ou da ovelha perdida, e por último a parábola do filho perdido ou filho pródigo. E pelo que vemos no texto, elas foram contadas em sequência. Você pode ver aí no verso 8, quando Jesus diz assim, ou qual é a mulher que... Perceba que ele está dando continuidade à história que ele acabou de contar da parábola da ovelha perdida. Se você for para o verso 11, Jesus diz assim, continuou, certo homem, ou seja, as 3 histórias foram contadas em sequência. Por quê? Porque Jesus queria com essas 3 histórias ilustrar uma mesma verdade. Qual verdade? A verdade do esforço divino para salvar aquilo que se perdeu. Essa é a verdade central desse capítulo. O capítulo dos achados e perdidos é esse. O céu se esforça para encontrar aquilo que se perdeu. Você já percebeu que na igreja nós usamos uma expressão totalmente errada quando vamos falar da nossa conversão e dizemos assim: um dia eu encontrei a Cristo. Bom, você não encontrou Jesus, ele não está perdido, né? É ele que nos encontra. Jesus mesmo
disse isso para os discípulos: se não fosse vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Existem religiões que ficam fazendo uma confusão, um malabarismo teológico sobre predestinação. Predestinação é simples. Deus predestinou todos para serem salvos. Só que a predestinação ela pode ser rejeitada. Você pode dizer não. Então quem será salvo? Aquele que foi predestinado e aceita a sua predestinação. É isso que a Bíblia ensina sobre predestinação. Agora, quando vamos para Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, nós temos ali uma visão de 144 mil. Quem são esses? São todos os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Nós cremos que Jesus volta em nossa geração. Então, se estivermos salvos, nós estaremos entre os 144 mil. É um grupo pequeno, né? Em relação à multidão que se perde. Não são todos os salvos. São todos os salvos vivos. É um grupo pequeno em relação à multidão que se perde. Em Apocalipse mesmo, 20, é dito que os perdidos é como o quê? Areia do mar. O planeta hoje tem 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões, quantos estão interessados em salvação? Quantos? Bom, se você colocar quantos são cristãos, é um detalhe. Mas quantos de fato estão interessados em salvação? Porque mesmo dentro do cristianismo hoje, mesmo dentro da igreja, tem muita gente que não está interessada em salvação. Porque o cristianismo virou meio que um hobby para alguns, um estado para outros. Mas quantos de fato estão interessados em salvação? A maravilha do Evangelho é que, a respeito desse caos que se instalou em nosso planeta, onde as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, e você já sabe que o movimento que mais cresce hoje é o sem igreja. Dizem que eles querem Deus, mas não querem igreja. Daqui a pouco vai ter um movimento assim: eles querem Deus, mas não querem a Bíblia. Porque cada um quer o que convém. Isso não existe em religião. A religião é Deus e a palavra. Ele fala através da palavra. Então você quer saber o momento da salvação? A palavra. Um dia um primo meu ligou para mim e disse assim: Rafael, eu tive um sonho, você consegue interpretá-lo para mim? Eu disse: eu não sou intérprete de sonho. Eu não sei revelações e visões, eu não sei. O que eu sei é um pouco de Bíblia. Então acredito que Deus não vai trazer nenhuma revelação que já não esteja na palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Lucas 15 você tem um esforço divino por tentar salvar o ser humano. É o pastor que saiu em busca da ovelha, é a mulher que varreu a casa até encontrar a moeda, é o pai que ama e espera seu filho até que ele volte. Essa é a nota tônica. Deus querendo salvar o ser humano. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus quer salvar você. Amém. Agora, você pode escolher entre querer ser salvo ou não querer ser salvo. Deus nunca vai tirar esse direito de você. Isso vale para todos nós. Deus nunca vai tirar esse direito. Ah, não quer ser salvo? Fica tranquilo, você não vai. Só vai para o céu quem quer. E tem que querer muito. Mas Deus é tão bom que Ele não desiste de nós. Ele está constantemente trabalhando, apelando. Esse é o Deus pintado aqui nessas 3 histórias. Deus em busca do ser humano. E é interessante que as 3 histórias têm um final feliz, né? Terminam com um final feliz. Eu espero que nessa noite o nosso final seja feliz também. Amém. Por que Jesus contou as 3 histórias? Olha para os versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem era que se aproximavam de Jesus para ouvir? Os publicanos e quem eram os publicanos? Os coletores de impostos, os homens mais odiados em Israel. E alguns deles eram judeus. Eles eram considerados traidores da nação. É esse grupo que se aproxima de Jesus. E também os pecadores. Quem eram os pecadores? A palavra já diz: os pecadores. E quando esse grupo vem e se aproxima de Jesus, o verso 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este daí recebe pecadores e come com eles. E murmuravam. Eu estava olhando a tradução dessa palavra murmurar, e quando chegou no espanhol, eu achei bem engraçado. No espanhol está assim: refunfunhavam entre si. Refunfunhar tem uma tradução boa para o português na nossa língua: fofoca. Eles fofocavam entre si. Esse daí recebe pecadores e come com eles. Cristo criticado porque se associava com os pecadores. Mas ele já havia declarado: eu vim não buscar os santos. Buscar quem? Os doentes. Eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Os
sãs não necessitam de médicos, mas sim os doentes. É por isso que eu tenho que me associar com eles. Isso tem uma lição muito grande para mim e para você. Se nós queremos ser o sal da terra, nós também temos que nos associar aos pecadores. Pesquisas mostram que quando a pessoa se torna adventista, em 5 anos, ele quase vai ter mais nenhum amigo fora da igreja. Ele vai ser salvo onde? Ele vai influenciar quem? Agora, o desafio é você ter amigos que não estão na igreja, mas não comprometer os princípios. E você pode ser amigo sem comprometer o princípio, porque se nós queremos alcançar alguém, aí está o público-alvo. Então Jesus, para ensinar para eles uma verdade que eles jamais deveriam esquecer, Jesus contou as 3 histórias. Não tenho tempo para analisar as 3 essa noite, mas eu elegi nessa noite a última história. A história do filho perdido, que começa no verso 11. Continuou. Certo homem, quem era que ouviu Jesus? Os publicanos e pecadores, escribas e fariseus. Então os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, se aproximou de Jesus quando Jesus começou a contar essa terceira história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Quando Jesus disse isso, deu essa informação, o seu auditório começou a odiar esse rapaz. Por que eles começaram a odiar? Porque na cultura judaica, você pedir a parte da herança quando o pai é vivo é o mesmo que desejar que o pai morra, ou que ele tivesse já morrido para que a herança fosse dividida. Eles acharam absurda a atitude desse jovem, pedindo o pai ainda em vida a parte da herança que lhe cabia. Isso era uma falta de respeito sem precedentes, que eles começaram a odiar o jovem da história. Mas podia piorar, né? E Jesus continuou. Passado não muitos dias, o filho mais moço, verso 13, agitando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de que forma? Dissolutamente. Tem aí na sua Bíblia? Dissolutamente. O que é viver dissolutamente? O filho mais velho, na conversa com o pai, lá no verso 29, 30, ele diz assim: esse meu irmão pegou metade dos bens e gastou com prostitutas. Ele dissipou todos os seus bens, gastando dinheiro com falsos amigos e com prostitutas. E quando Jesus disse isso, deu essa informação, o seu auditório passou a odiar ainda mais esse rapaz. Pede a herança, agora acaba, né? Destrói toda a herança. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar o quê? Necessidade. Aí a história começou a melhorar. Aí os judeus disseram assim: olha, está ficando boa a história. Ele não disse que o pai morresse, ele não gastou tudo que tinha, olha, ficou na miséria, tem o que merece, passando necessidade. Não é assim que os judeus se importam. E Jesus continuou, verso 15. Então ele foi e se entregou a alguns cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para guardar o quê? Porcos, aí que eles gostaram, porque o porco é um animal imundo na Bíblia, e os judeus sabiam muito bem disso. O judeu nem cadáver de porco tocava, agora ele vai cuidar de porcos, mas tinha mais coisa aí. Verso 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então agora eles estavam satisfeitos, desejou a morte do pai, queimou toda a herança, vai viver com os porcos e vai comer lavagem, porque é o seu lugar. Você consegue pintar um quadro mais trágico da miséria do ser humano, longe de Deus, do que esse? Cuidar de porcos e comer lavagem, viver numa pocilga e se alimentar de restos de comida. Não tinha um quadro mais trágico para ser pintado do que esse pintado por Jesus. Muitas vezes na igreja eu já vi a seguinte expressão de alguns jovens: Rafael, eu não sei nem se eu sou convertido, eu nasci na igreja. Parece que quando as pessoas não nascem na igreja, a vida espiritual delas é melhor. Elas têm o dia da sua conversão, elas têm a história de como a sua vida foi mudada. Quantos jovens não existem por aí com esse dilema no coração? Mas só parece isso, não é não. E sabe a minha resposta?
Se eu escutar um jovem falando isso, você está equivocado. Você que é feliz por ter nascido no lar cristão, por ter passado sua vida toda dentro da igreja. Nós aprendemos com ela demais que talvez nós não saibamos definir o exato momento de nossa conversão. Mas isso não quer dizer que não sejamos convertidos. Porque para aquele que nasceu na igreja, para aquele que se batizou ainda criança, a sua conversão ela é contínua e tênue. Mas isso não quer dizer que não sejamos convertidos. Agora, para aquele que não nasceu na igreja, ele enfrenta muitos problemas, ele acaba herdando vícios, ele acaba praticando coisas das quais depois se arrepende. E não está errado você vir aqui e dar um testemunho de como a sua vida foi mudada. Mas a gente devia pôr no peito de cada jovem da nossa igreja uma medalha. Esses jovens que nasceram na igreja e nunca saíram. Eles merecem uma medalha. Jovens que estão sua vida toda dentro da igreja, jovens que estão se casando virgens, esses merecem uma medalha. Às vezes nós estamos trazendo para cá só pessoas que gastou sua vida toda na miséria, na prostituição, nas drogas, no crime, e aí dizemos assim: olha como a graça de Deus opera. E é verdade que opera, mas olha como a graça de Deus opera na vida de alguém que nunca saiu dos caminhos do Senhor. Esses garotos e garotas que nunca experimentaram uma cerveja na vida, que nunca se prostituíram, que nunca cometeram delitos. Olha a vida desses jovens. Esses exemplos têm que ser exaltados. Temos que pôr uma medalha no peito desses garotos, porque o mundo aí fora é muito cruel, a pressão é muito grande. Então não pense você que está lá fora depois vindo melhor do que aquele que já está aqui dentro, porque você ainda que provado, você está protegido, porque saiu a prisão do pastor. Amém. Você está resguardado das mazelas que o mundo oferece. O que aconteceu na história desse jovem pecador? Jesus virou mais uma página da história e todos estavam expectantes para saber como terminaria a história. Então Jesus contou o verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Quantas pessoas estão protegidas dentro do aprisco do bom pastor? Quem está fora está morrendo de fome. Fome espiritual, fome moral. Ele caiu em si, mas esse cair em si não é obra humana. A expressão dele cair em si aqui é obra divina. Quer dizer que o Espírito Santo convenceu. Ele foi convencido pelo Espírito Santo de que a sua situação era calamitosa, de que ele precisava de uma mudança. O Espírito Santo o impressionou com o quê? Com a imagem do Pai. Ele lembrou-se da casa do pai, lembrou-se de como o pai o tratava, lembrou-se de sua relação com o pai, de quando o pai o amava, de que não deixava lhe faltar nada. Eu não tenho muito tempo hoje, mas olha para a história do irmão mais velho. O irmão mais velho era o filho perdido dentro da igreja. Como sabemos disso? Por uma expressão do texto. Ele diz assim para o pai: ele nunca saiu de casa. Esse meu irmão pegou metade da fortuna e gastou tudo. Eu nunca saí de casa. Eu te servi a vida inteira. E o Senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com meus amigos. Sabe o que ele está dizendo? Eu sempre fui teu escravo. A expressão ali, eu te servi, eu sempre te sirvo, é a mesma do escravo. Doulos. Eu fui a vida inteira teu escravo e você nunca me deu um cabrito. O pai não queria isso, não. O pai não queria que o filho se comportasse como escravo. Ele não era escravo, ele era filho. Mas ele estava dentro de casa se comportando como escravo. A sua relação com o pai era uma relação trabalhista, não era filial. Um jovem perdido dentro de casa. Às vezes, nós também somos assim, né? Nós vivemos como escravos. Escravo, o pai tem muitos filhos, ele tem pouco. Mas eu vou deixar o irmão mais velho e vou voltar para o filho mais novo. Ele preparou um discurso para voltar. Versículo 19. E o discurso foi esse aqui: já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E com o discurso em mente, ele volta para casa. Agora olha que parte linda, verso 20.
e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele aonde? Ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o... Aqui é o único verso na Bíblia que diz que Deus correu. E quando Deus corre, Ele não corre de você, Ele corre na sua direção. Amém. A única vez que a Bíblia diz que Deus correu, Ele corre na direção do pecador. Mas eu gosto muito desse verso 20, é da expressão que Jesus usa. Vinha ele ainda longe, quando o Pai o avistou. Para que o Pai pudesse o avistar ainda longe, quer dizer que os olhos do Pai nunca saíram da estrada. Para que o Pai pudesse o avistar ainda longe, os olhos do Pai nunca saíram da estrada. Eu consigo imaginar esse pai da história, consertando uma cerca com os funcionários da fazenda, mas com os olhos na estrada, e no coração o pai dizia assim: um dia, meu filho, volta. Eu consigo imaginar esse pai tosqueando ovelhas com os empregados da fazenda, mas com os olhos na estrada, e no coração o pai dizia: um dia, meu filho, volta. Por isso ele avistou enquanto ainda estava longe. É assim que Deus vê você. Quando você dá o mínimo, pequeno sinal de que você quer voltar, Ele enxerga você, porque Ele ama você. Na realidade, o que motivou a volta para casa desse filho foi o amor do Pai. E o que nos motiva a voltarmos para casa é o quanto o Pai nos ama. Amém. É o quanto o Pai nos ama. E o Pai correndo na direção dele, ele disse, o abraçou e o beijou. Quem sabe ele estivesse tirando a lavagem, porque ele estava vivendo numa pocilga. Quem sabe ele estivesse imundo, mas o pai pouco se importou. O pai simplesmente o abraçou e o beijou e o restituiu à posição de filho. E ele convida a todos e ele dá uma grande festa. Na realidade, as três parábolas terminam com festa. E ele dá uma grande festa, ele coloca sandálias nos pés, anel no dedo, vestes novas, e ele diz assim para todos: vamos celebrar que esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Há uma verdade central que esse capítulo nos ensina. E sabe qual é a verdade central? Que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Amém. E nós aprendemos que Jesus teria vindo a essa terra morrer por uma única pessoa, só por você, só por mim. Ele teria vindo morrer, porque Ele é amor. Amém. O pai dessa parábola é o próprio Deus. E o filho pródigo é aquele que se afasta dos caminhos do Senhor. Mas o Espírito Santo trabalha para que ele volte. E nessa noite você tem uma oportunidade a mais de voltar para a casa do Pai, para o lado do Pai. Você deseja voltar para o lado do Pai? Se coloque de pé e vamos cantar um louvor agora. O Senhor, Ele passou, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos sentiam seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos amou.
ao milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. Oremos. Nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a vida por nós, pecadores. Sim, Deus. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. Verdade. Assim como esse pai da parábola não desistiu do seu filho, o Senhor também não desiste de nós. Obrigado, Deus. Que possamos se manter no caminho do Senhor, meu Pai, em meio às tribulações, lutas que esse mundo nos proporciona. Que quando caímos, meu Pai, que o Senhor nos coloque de pé e no caminho de novo, Pai. Que possamos estar aqui na terra com os pés na terra, mas com os olhos no céu, aguardando o Senhor voltar. Pois queremos o céu, Pai. Porque se nós perdermos o céu, nós iremos ter perdido tudo, porque nada mais vai sobrar. Então, fica com a tua igreja aqui de conhecer, com cada um que está aqui, Pai. Fortaleça a fé de cada um. Que logo, logo possamos nos encontrar nas mansões celestiais e se lembrar do dia de hoje, Pai. Amém. Fica conosco, nos proteja e nos guarde. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.